Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos auxilie, abençoe o grupo, nos auxilie a ter insights, ter vislumbres, ter compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raushi, Raushi, Namastê, alegria. Vamos responder as perguntitas. Então vamos lá, tem uma pergunta. A pessoa perguntou o seguinte, né? Na meditação, quando apoiarmos nos pensamentos capturados, né, entre aspas, isso para quem está meditando, né? E observarmos ao seu redor de forma hábil, mantendo-se a uma certa distância, isso ele está falando do pensamento, né? É possível conectar-se com certa facilidade ao pensamento eu. O pensamento eu é o pensamento central, né? Indagando, né? Para quem surgiu esse pensamento? Isso faz parte da técnica também, né? Ocorre-se que nessa conexão, invariavelmente, nasce uma sensação que todos os pensamentos que surgem parecem estar encapsulado e circunscrito no pensamento eu. Do mesmo modo, todas as imagens externas que apresentam no campo de visão, a sua natureza também parece aparecer, entre parênteses, né, ele coloca uma sensação na mente, né? Como idêntico à da natureza dos pensamentos, né? Assim sendo, podemos presumir que o mundo que estamos inseridos e convivendo é da mesma natureza que a dos pensamentos formados na mente e que também está encapsulado do pensamento eu. É exatamente isso, né? Tudo está, tudo está na mente, né? Tudo está na sua mente, né? Obviamente que não é o mundo todo que é criado pela sua mente, mas a tua mente, a mente do mundo, né? Ou a mente de Deus, como queira, né? Projeta através das mentes individuais, ela projeta o mundo, né? E através dos cinco sentidos a gente percebe esse mundo, esse universo. Mas tudo que é percebido pela mente. Tudo que é percebido pela mente é pensamento, né? Então tudo é pensamento, né? E tá tudo circulando, né? Ou está ao redor, ou está girando em torno do pensamento central, que é o pensamento eu, né? Por isso a técnica, quem sou eu, que é a indagação, ou também conhecido como Atma Vichara, que vai levando você para essa interiorização e essa investigação do pensamento eu, ou quem sou eu, é que vai levar, é que a hora que você é bem-sucedido, né? Você atinge atinge esse núcleo, e a partir desse núcleo entra em samadhi ou contemplação, como queira chamar, né? É isso. É isso. Então a pessoa deve ter tido um insight aí durante a meditação. Muito bom. E assim vamos seguindo, né? E aquela fala lá, né, para quem surge esses pensamentos, faz parte da técnica, né? Na hora que você está buscando quem sou eu, né? Está tudo ali relaxadinho. Quando vem algum pensamento, você pergunta: para quem vem esse pensamento? A resposta óbvia é para mim, né? E quem sou eu? Ao fazer, ao fazer essa indagação, aquele fluxo de pensamento é cortado e você retorna para o, né, pro seu objetivo da técnica de vichara, que é a investigação, ou autorreflexão, você retorna para ele de novo, até que uma hora você atinja, atinja o núcleo do eu, né? É o corpo causal, e a partir dali transcenda, né? Ou a partir dali também tem alguns insights maravilhosos ali também que é possível, né? Mesmo nesse nível da mente pura, quer dizer, do eu, né? Do eu puro, né? O eu que tá ali existindo, que aonde todos os outros pensamentos giram em torno dele, né?
Então, quem que chegou agora? Carla, boa noite, Jairo, boa noite, Neia. E vamos seguindo aí, alegrias. Se um homem para a página 200, né? Página 200, né? 200. Segundo parágrafo. Se um homem passa um total de 6 horas por dia em prática de meditações, como alguns que conheci, mas é incapaz de perceber a verdade sobre o caráter de outro homem com os quais é levado a estar em contato, então é absurdo acreditar que seja capaz de perceber a verdade sobre a realidade transcendental, mais intangível, inefável e imensuralmente mais remota. O Pibi, ele sempre tem uma crítica aguda, né, certeira e, e coerente, né? Que ele está falando aqui é uma coisa de uma importância, né? Uma pessoa que medita 6 horas todos os dias, e quando tem que lidar com algumas pessoas, não consegue, né, não consegue perceber o caráter daquela pessoa, alguma coisa está muito estranha, né? Então ele fala, uma pessoa dessa é impossível que ela vá atingir a verdade, né? Pelo menos naquele momento que ela está fazendo ali. Não é porque medita 6 horas por dia, né, que você está num estágio avançado, está no estágio de quem é um praticante, né? Será melhor e não pior para o aspirante se ele trouxer para o seu caminho místico um método científico de abordagem e uma vasta intimidade histórica com o misticismo comparado de muitos países, um conhecimento científico de psicologia e uma experiência prática do mundo. Ele estará melhor e não pior de aprender antecipadamente e em teoria como será cada passo do caminho para o Santo dos Santos, né? Para o Santo dos Santos é o eu real, né? O grande Espírito, é Deus, como queira. O que que ele está falando aqui né? Que a importância, né, também do buscador, né? A prática do buscador de vida, né? A prática de vida, a experiência de vida que ele tenha, conhecimentos de outras filosofias ou até de outras religiões, né? E entender tudo isso daí tem uma importância, né? Isso aí não como é que fala? Isso não é inútil, não. Isso, pelo contrário, isso tem uma importância porque são conhecimentos, né? Conhecimentos indiretos, né? Porque vem através de livros, de professores ou de estudos, né? Mas está ali com você. Então, isso te facilita o caminho seu para estar entendendo e compreendendo as coisas que vão acontecendo no decorrer, né, do caminho da busca, né? Que é, que é atingir o eu supremo, o eu elevado, o Atman, né? Boa noite, Alex. Alegrias. Boa noite, Paz, sua bênção. Boa Noite. noite, Medina, sua bênção. Boa noite a todos. Alegrias. Perguntas até agora? Comentários? Então vamos seguindo. Se não houvesse nada mais do que nossas ideias sobre as coisas, e se fosse impossível atravessar suas fronteiras, tudo o que poderíamos descobrir jamais passaria de uma investigação a partir de nossas próprias imaginações e concepções. Nesse caso, todas as coisas sagradas e divinas seriam destituídas de seu valor e significado. Mas a experiência mística entra aqui para nos mostrar um mundo que transcende os pensamentos, uma realidade que transcende as ideias, né? Se não houvesse mais nada, né? Se não houvesse nada mais que nossas ideias sobre essas coisas, se fosse impossível atravessar suas fronteiras, tudo que poderíamos descobrir jamais passaria das nossas próprias investigações ou das nossas próprias imaginações, né? Eu acho que esse parágrafo tem uma clareza, né? Já está falando, né? Se tudo isso não passasse das coisas dentro da nossa própria mente, né? Ou como diz no popular, né?
tudo dentro da nossa própria cabeça, então isso não teria valor nenhum, né? Mas não, isso existe, e existe, e existe o transcendental, existe as nossas partes mais sutis, existe os nossos corpos mais sutis, então tudo isso existe, né? E, e durante a busca a gente vai percebendo isso de forma concreta, né? Quando eu falo de forma concreta, você vai tendo experiências, né? Você vai tendo vislumbres, vai tendo insights, e isso vai te trazendo é, cada vez mais certeza, né? Até a partir do momento que você já sabe, né? Saber é porque você já viu, já sentiu, já teve lá, né? Nem que seja por alguns segundos, alguns minutos, ou cada um já, ó, acredito que a maioria aqui já teve alguns vislumbres ou algumas percepções das realidades sutis, né? Seja através da medicina, da ayahuasca, ou através de meditação, não importa, né? O valor está o valor tá na experiência, e essa experiência vai agregando e vai fortalecendo a, vai, vai nos fortalecendo aqui dentro dessa terceira dimensão aqui para tanto para nós continuarmos como para ao mesmo tempo nos permite, né, que essa certeza vá ficando cada vez mais frequente, né, mais vai tendo maior frequência dos vislumbres, maior frequência dos insights, de intuição genuína. E aí chega uma hora que a gente já não tem mais dúvida, né? Mas no começo do caminho, é muitas dúvidas, né? Mas aqueles que persistem, né? Aqueles que persistem com o tempo vai tendo vislumbre, vai tendo os insights aí, vai tendo uma compreensão de que tudo isso é verdadeiro. Quanto mais viajo pelo mundo dos vivos que ele fala é encarnado, né? E estudo, porque vivo é relativo, né? A pessoa que está na quinta dimensão está vivo. O ser que está na quinta dimensão está vivo, né? Então, quanto mais viajo pelo mundo dos vivos e estudo as experiências deixadas pelos mortos, mais me convenço de que os poderes místicos, a devoção religiosa, a capacidade intelectual e a coragem da vida ascética, nada ascética, perdão, ascética, nada possui que se compare ao valor de um caráter nobre. Já não admiro mais um homem pelo fato dele ter levado 20 anos praticando yoga ou estudando metafísica. Admiro-o pelo fato dele ter incorporado na sua conduta a compaixão, a tolerância, a retidão e a confiabilidade. Olha aí, olha aí a fala do Pibi aqui, né? Quanto mais ele viaja, e olha que ele viajou, e não era época fácil para viajar, não, né? Lembra que era de trem a vapor ainda, né, mano? Então era uma época que para uma viagemzinha para chegar lá na Índia era alguns meses, né? Ou para outros lugares da região do planeta era alguns mesezinhos. E ele viajou bastante mesmo, né? Quem conhece a história bem. Então, e aí ele aprendeu a valorizar as pessoas, né? Aquelas pessoas que realmente, né, desenvolveram dentro de si mesmo, né? Ou de si mesma, né? A tolerância, a compaixão, a retidão e a confiabilidade. São coisas muito importantes, né? Porque não adianta você só estuda, pratica, mas né? Não é uma pessoa confiável, não é uma pessoa que tem compaixão, não é uma pessoa que tem tolerância, não é uma pessoa que tem um caráter reto, né? Ou seja, retidão. É, assim, de um ponto de vista mais amplo, né? É no mínimo estranho, né? Se aqueles que até agora colocaram sua fé e atenção nas apresentações comuns do yoga colocar ainda mais fé e maior atenção nos ensinamentos superiores aqui
oferecidos não precisarão perder nada do entendimento que tinha no começo, mas antes ampliá-lo. Tampouco alguém está sendo obrigado a renunciar à meditação. Os que me criticam por isso só por isso não só estão enganados, como também são injustos. O que realmente está sendo pedido é que se purifique a meditação, que se coloque em segundo plano, como interesses secundários e transitórios, aqueles aspectos da experiência da yoga que não são fundamentais nem universais. Mas a meditação deve e precisa continuar, pois sem ela o Supremo jamais poderá ser realizado. Que apenas ela seja corretamente dirigida. Consequentemente, os yogas, né, inferiores não devem ser nem por um momento desprezados, mas é preciso reconhecer que são apenas métodos relativos, úteis somente num estágio específico. Assim, tomarão seu lugar como meios adequados que conduzem às práticas ultramísticas e não devem ser confundidos com elas. É novamente aqui ele, né? Ele que praticou yoga durante 20 anos e muito tempo, né? Não é praticou meia horinha por dia, né? Foi um praticante sincero e aí transcendeu a yoga, né? Não é que ela deixa de ter valor, né? É isso que é importante a fala dele, né? Todas as técnicas do yoga são valiosas, mas você não pode parar ali, né? Existe um tanto a mais para caminhar além daquilo que você chega com aquelas práticas, né? E aí ele fala das práticas ultramísticas, que agora eu não me lembro em que parte que está nesse mesmo livro aqui tem, só que eu não me lembro que parte agora. Depois eu pego para vocês, eu vou até escrever aqui para eu pegar. Eu acho que não está nessa não, acho que está na sabedoria do eu superior, que tem as práticas ultramísticas. Se eu não me engano, são 7 ou 8 exercícios de prática ultramísticas, que é interessante para quem já acha que consegue praticá-los, né? Mas não custa ler, observar e sentir, né? Se sentir que é hora de praticar um deles, né? Nada impede, né? Deixa aqui, depois eu passo para vocês aqui. Eu vou ver que página que está. É o eu superior. Acho que é a sabedoria do eu superior que está esses exercícios ultramísticos. O estado quietista obtido pelo yoga comum é alcançado pelo ato de se ausentar dos 5 sentidos. Mas as tendências mentais pré-natais ocultas, que são a origem secreta desses sentidos, ainda permanecem. E o yogi, né, não se afastou delas pelo fato de sua atenção ter se voltado para a desocupação do corpo. Assim, o estado de transe que ele atinge é somente uma inatividade dos sentidos externa e temporária. Suas raízes internas habitam-no ainda sobre a forma de energias mentais que têm que ser desenvolvidas sobre a forma de energias mentais que se vem desenvolvendo desde tempos imemorais. Essa palavra é importante, hein? Sem um insight adequado que penetre a verdadeira natureza das operações sensoriais, que são fundamentalmente exteriorizações de operações mentais interiores, o yogi, quando pensa que a venceu, apenas enganou a si mesmo. Isso aqui é Isso aqui é forte, né? Importante, isso aqui fica uma dica boa aí para todos nós aqui que somos buscadores e que estamos nas práticas aí da meditações ou de outras formas de
ampliar a consciência e fazer a transcendência, né? E o que que ele está falando aqui no linguajar? Vamos traduzir tudo isso em palavras que dê para todos nós termos uma compreensão maior e melhor disso daí, né? O que que ele está falando é assim: nós temos o que chama vassanas, alguns chamam de, isso no hinduísmo chama de vassana, mas eu estou usando o nome para que a gente comece a fazer alguma relação, que são as predisposições que existem na nossa alma desde do sempre que a gente está existindo, entendeu? A partir do momento que a gente começou a existir através de uma alma, desse primeiro núcleo eu que vai se desenvolvendo e vai ampliando e começou todos os ciclos de encarnações, ou não importa se você veio, de que planeta você veio, de que estrela você veio para estar aqui existindo aqui na Terra, não importa. Tudo isso também é bagagem que veio junto, né? Tanto as bagagens que a gente pode chamar de boa, quanto as bagagens que a gente pode falar que não foram muito boas, mas não importa. Tudo é experiência que você teve e isso está acumulado dentro desse núcleo, né? Desse núcleo eu, né? Esse núcleo de alma que está se manifestado aqui na terceira dimensão, né? A alma está na quarta dimensão, um pouco mais acima. Isso vai variar de cada ser, né? Mas geralmente ela está na quarta dimensão, a alma. E esse núcleo está ali. Lógico que ele está mais sutil em relação a essa parte egóica que está aqui dentro da terceira dimensão. Então, agora, só que o que que ele está falando? Que essas predisposições que existem, ou seja, todo esse conteúdo de vidas passadas, em todas as vidas, né? Toda essa bagagem que está lá de informação, ela existe dentro desse núcleo de alma. Vamos chamar de alma que fica mais fácil. Ela existe dentro da alma, né? Junto com a alma, dentro da alma, faz parte, está ao redor da alma ali existindo. E essas predisposições, o simples fato de você sentar, né, na prática da meditação, porque a meditação, a parte mais é concentração e silenciar os fluxos de pensamento, é ficar quietinho, é isso que ele está falando, né? Óbvio que se a meditação for bem sucedida, você vai entrar em samadhi, vai entrar em nirvana, vai transcender, né? Mas geralmente o que acontece na maior parte dos casos de quem está iniciando, quando bem sucedido, você consegue entrar no silêncio, né? Que é parar o fluxo de pensamento por ficar num pensamento só, num foco só, né? Quando isso é transcendido, né, aí você dá aquele salto quântico, né? E vai para além, né? Além da mente. E o que que ele fala? Se você fica só nisso de silenciar a mente, silenciar o fluxo de pensamento, cada vez que você volta, as vassanas estão ali, né? Aquele fluxo volta. Você saiu da meditação, voltou ali, passou alguns 30, 40, 30 segundos, aquele fluxo de pensamento que já estava antes de você começar a meditar, ele já volta ali e já começa todo o ciclo de novo, né? Quem pratica já sabe disso, né? Mas isso não diminui a prática, porque isso são os primeiros degraus, né, para que você chegue no topo da escada. Vamos usar esse termo, né? Agora, agora fica, mas como é que diminui a vassana? A gente já estudou tudo isso, né? A gente já estudou, já estudou, não, a gente, estudou, já falamos sobre isso em alguns outros momentos também, no decorrer de todos esses estudos que a gente vem fazendo, né? Através do desapego. O desapego é uma das coisas mais importantes, né? É difícil. A Gina falou que é difícil. Não é fácil. O desapego é a prática diária. Inicia-se o desapego, né? É, a prática constante também, né? De devoção, né? É sentar em silêncio, né? A meditação e também, né? Quando possível, em outro horário, ou depois da meditação, ou antes, né?
ter aquela conversa com o grande espírito, com a grande mãe, né? Tá ali falando, né? Patati, patati, mas sinceramente, se colocando, se purificando ali também. E é isso, né? É isso. É desapego, desapego, prática e, e depois, né? É a hora que começa a sentir mesmo, né? É a prática constante, né? É contínua, né? A meditação tem que ser contínua. O que a gente vai chamar de meditação, ou seja, a prática tem que ser contínua. É o dia todo e, quando possível, a noite toda, né? A noite toda não significa que você vai ficar sem dormir. A noite toda significa que a hora que você vai deitar para dormir, né? Você se coloca, né? Para o grande espírito, para o seu próprio eu divino, para a sua alma, para que, né? A consciência se mantenha ali em, de tal forma que você tenha memórias, né? Assim se vai. Mas não é uma coisa só a prática de meditação não vai eliminar as vassanas, né? As vassanas são, são coisa aí de centenas de vidas aí, então, né? Ou seja, o que a gente chama de vassanas também, ou predisposições que existe da alma, é o próprio karma individual de cada um, né? Que está sempre atuando e está mandando esses fluxos de pensamento. E você vai diluindo isso daí através, né, da, também, né, de você ir aperfeiçoando o seu caráter, né? O seu próprio ser, seu próprio comportamento. Isso. Desapegando, mudando aquilo que é possível mudar, né, paulatinamente, aquilo que não consegue mudar, pedindo auxílio para que aquilo seja ou purificado ou transmutado, né? Quando você pede sinceramente, vai pedindo, né? Uma hora, uma hora acontece, né? O auxílio vem, ou do próprio eu divino, ou de seres espirituais em dimensões muito sutis aí que também pode auxiliar quando vê que é a hora de auxiliar também. É isso. Perguntas, comentários? Seguimos adelante. Uma vez que o místico é incapaz de atuar plenamente em seu intelecto, por que haveria ele de esperar atuar claramente naquilo que está além do intelecto? Nossa Senhora, hein? Bibi de vez em quando. É uma pergunta, né? Está interrogado. Uma vez que o místico é incapaz de atuar plenamente em seu intelecto, ele é incapaz, ele está falando isso, ele está afirmando. Por que haveria ele de esperar atuar claramente naquilo que está além do intelecto? É uma pergunta, é uma pergunta aí muito interessante, né? E isso nos faz refletir, né? Se a gente não consegue atuar, né? Plenamente, ou seja, 100% com toda a nossa capacidade, né, de clareza dentro do nosso próprio intelecto, como é que a gente pode esperar que vai atuar claramente naquilo que está além do intelecto, né? Então, por isso, todo o exercício de estudar, de estar aqui fazendo uma vez por semana, né, ou durante a semana, tá lendo, tá relendo, tá ouvindo, assim, não importa como é que você vai fazer, né? Para quê? Para que cada vez mais nós tenhamos um intelecto com capacidade de ter uma clareza e um entendimento de tudo isso que a gente tá estudando e falando, né? E isso também é com o tempo, né? De tanto ouvir, né? Também de tanto ouvir o conhecimento ou as instruções durante várias vezes, de várias formas, né? Que isso é uma forma muito usada para que o conhecimento vá se sedimentando, né? Até que você torne aquilo como uma verdade para si mesmo, né?
Por mais essencial que essa procura do eu espiritual deva obviamente ser, por mais esplêndida que a realização desse estado livre de desejos e repleto de paz deva parecer, e sempre pareça, não pode em si mesmo constituir um objetivo adequado. Dois elementos importantes estão faltando nele. O primeiro é o conhecimento, e o segundo é a compaixão. O primeiro mostraria precisamente qual é o lugar dessa realização no padrão geral da existência humana. O segundo colocaria essa realização em relação ativa com o resto da existência social. Enquanto esses elementos estiverem ausentes, esse estado pode compreender apenas parcialmente a si mesmo e só pode afetar outras pessoas negativamente. Ele mantém sua própria paz ao ignorar o sofrimento do mundo. Vamos lá, vamos dar uma releitura nesse parágrafo aqui. Por mais essencial que essa procura do eu espiritual deva obviamente ser, por mais esplêndida que a realização desse estado livre de desejo e repleto de paz deva parecer e sempre parece, não pode em si mesmo constituir um objetivo adequado, né? Por mais, porque, segundo ele, né, dois elementos estão faltando, né? Principalmente o conhecimento e o segundo, a compaixão, né? O conhecimento de né, como usar todo esse potencial em função de todas as pessoas que estão ao redor. Essas é uma das coisas importantes, né? Dentro da filosofia que o Pibi traz, é isso, né? É que toda essa busca não é não é só em si mesmo para aquele próprio ser que está iluminado, né? Embora cada um que se ilumina verdadeiramente, né? Enquanto está na busca, mas depois que se iluminou verdadeiramente, ou seja, transcendeu, está todo o débito kármico está zerado e não tem mais ciclo reencarnatório, é um ser que realmente já vai para as dimensões superiores. Esse ser, só o fato dele ter feito isso, ter realizado isso, ele já ajuda a humanidade como um todo, né? Porque esses seres que atingem isso, né? Dentro, dentro da humanidade são as flores da humanidade, né? Da mesma forma que dentro do reino vegetal a flores é a expressão maior do reino, né? O, as almas humanas encarnadas que conseguem, que atingem a iluminação, de tal forma como as flores. Pai, eu não estou ouvindo o senhor. Todo mundo, alguém mais não está me ouvindo? Alô? Está me ouvindo, Carla? Agora voltou. Mas você parou de me ouvir? Eu acho que foi só você, Silvana. Foi só você. Mas tudo bem, você está me ouvindo? Vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar o meu raciocínio aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Eu estava falando sim, sobre que cada ser que ilumina é tal como no reino vegetal uma flor, né? Que, que é a expressão maior dessa humanidade aqui pode fornecer, né? Cada ser que se ilumina é uma oferta ao grande espírito de toda essa humanidade aqui, né? Então é isso, né? A gente não, dentro da filosofia do Pibi, a busca, né? Também tem que, depois que atingiu, ou mesmo durante que está, né? Que se está na busca, a importância que o mundo tem, né? A existência do mundo, de toda essa humanidade existindo. Então, por isso, nunca perder, mesmo estando dentro da evolução, né?
aparentemente você está buscando dentro de si mesmo se conhecer, se transcender, né? E se iluminar, né? E quem que é esse que busca, né? É, e assim se vai. Mas atingiu isso, ou mesmo antes de atingir, que também isso é uma das formas de estar diminuindo essas vassanas, né? Que é o serviço altruísta, né? Quando você passa a fazer serviços altruístas em auxílio dessa humanidade, né? Não precisa ser grandes, né? A humanidade é um todo, né? Se você está ajudando um pequeno grupo, você está ajudando a humanidade, né? Você está dentro da humanidade, você está dentro do planeta, né? Como eu ouvi outro dia de um, de um instrutor, de um caminhante já avançado, né? Que ele falou, né? Quando você organiza o seu escritório, o seu quarto, ou a sua cozinha, ou a sua sala, você está deixando o planeta mais organizado, né? Interessante isso, porque a tua casa, o teu escritório, o teu banheiro, o teu quarto está dentro do planeta. Se aquilo está organizado, você está deixando o planeta mais organizado também. Eu achei essa relação de dimensão, né, que aparentemente não tem nada a ver, mas, né, mas tem, né? Nessa correlação tem, né? Se o seu quarto está lá, você levanta do seu quarto e larga lá tudo bagunçado, né, você tá ajudando para que o planeta esteja desorganizado. Se você consegue manter uma ordem, um equilíbrio, uma harmonia dentro daquilo que é seu escritório, ou daquilo que é o seu espaço de trabalho, dentro da sua casa, né, você está ajudando também a harmonia dentro do planeta. É para pensar e refletir sobre isso. Mas eu gostei disso. Perguntas, comentários, senhores e senhoras? Boa noite, Isis, que chegou já faz um tempinho. O místico que se excede com êxtases efêmeros paga por eles com profundos estados de depressão. Isso é digno de nota, mas não é tudo. Se não houver um embasamento metafísico concebido racionalmente para dar apoio firme e constante às suas intuições sobre a verdade, né, que é verdade com letra maiúscula, ele poderá descobrir que essas intuições lhe dizem uma coisa esse ano e o oposto o ano que vem. Mas esse embasamento deve ser uma metafísica científica e não meramente especulativa, o que significa que deve ser ela própria irrefutável, reunindo os fatos não apenas com intelecto crítico, mas também com intuição espontânea e, acima de tudo, com insight. Tal sistema existe apenas na metafísica da verdade, ou seja, é o que ele prega, né? A filosofia do PIB, né? Metafísica da verdade. É mais um conselho, né? É mais uma chamada de atenção, né? O, ele está falando dos místicos em geral, né? Que excede em êxtase, em êxtase, em êxtase, em êxtase, em êxtase, né? Ele está falando que isso pode levar, né? Pode levar, né? Também acho que não pode generalizar, mas pode levar a estados de depressão, né? E isso é verdadeiro. Então ele fala que para que isso não aconteça, tem que haver um embasamento, né? Um embasamento científico. Ele fala de científico, é um conhecimento, é um conhecimento que seja capaz de compreender, né? E abranger tudo isso de tal forma que esse conhecimento, né? Que esses estados de transe seja compreendido e de tal forma organizado para que não fique uma coisa solta no espaço, no tempo, e mais, e mais, e mais, né? E realmente aquele observar aqui também as coisas, né? Se num determinado momento você recebe uma informação e você acatou aquela informação e depois passa um tempo, vem outra informação contradizendo aquela outra informação, alguma coisa está muito estranha, né? Então tem que começar a prestar atenção, né? Isso é importante.
Isso é importante para todos nós que caminhamos também com as plantas de poder, né? A gente ficar atento também, né? Então, é isso, né? É atenção, observação, né? Não é ficar, segundo o que ele está falando, não é só ficar buscando o êxtase, né? O êxtase, sim, na minha, na minha humilde visão, o êxtase tem sua importância, sim. Porque o êxtase é a água, né? Quando a gente atinge o êxtase, né? Isso traz uma água, isso traz bastante água para a gente, né? Que dá um alívio, alivia aquela sede espiritual, aquela secura espiritual, né? Que o ser possa estar vivendo. Então, tem sua importância, né? Mas não pode ficar só no êxtase em si mesmo, né? E é por isso que o estudo é importante, né? O estudo, a reflexão é importante, de tal forma também que a reflexão não mate, né? Não mate as experiências que são genuínas. Então, o equilíbrio tem que estar sempre sendo observado. Perguntas? Comentários? Isso é sinal que eu estou com clareza boa hoje, hein? Tem perguntas? Não tem comentário? Então, vamos lá, vamos fazer mais esse parágrafo aqui. Depois a gente vê se dá para fazer mais um, que o outro também é grande. Quando o mundo inteiro se encontra estendido diante deles, como ousam continuar a ignorá-lo, ou até repudiá-lo como se for uma invenção de Satã para enlaçá-los e seduzi-los? Interrogado, não é uma pergunta. Precisamos investigar tanto o mundo que os nossos sentidos contatam, quanto o eu que o está observando. Como pode a seta obter o conhecimento do todo, todo maiúsculo, né? Se abandona uma parte tão intensa desse todo? Abandonar o mundo não leva para a realidade, letra maiúscula, mas a paz, mas para a paz da mente. Homens poucos inteligentes de cérebros fracos precisam refugiar-se no misticismo e no yoga. Apenas as mentes maduras e desenvolvidas podem penetrar na busca da investigação da verdade, letra maiúscula. Isso significa, portanto, que os gurus geralmente não iniciam os discípulos nessa investigação prematuramente. É preciso que antes eles tenham desenvolvido seus egos e suas mentes em alto grau, e só depois deve ser ensinado a renunciar àquilo que foi cultivado com tanto esforço. Isso é evolução. Embora a verdade, de maneira ideal, seja a verdade, letra maiúscula, né? De maneira ideal seja atingível. Aqui, agora, tecnicamente, só poderá ser alcançada no final do cerimonial da evolução, quando todo o ser do homem, né, o da mulher, né, o próprio ser, estiver altamente desenvolvido e maduro para receber a maior de todas as dádivas. Mais uma vez aqui o PIB nos chamando a atenção aqui para todas as coisas, né? É. E é o que ele fala, né? Não basta você. Como é que eu vou? Tá, já peguei uma linha aqui que dá para dar uma explicação plausível aqui. É que dentro da Índia, né, quando se inicia, a maior parte, não estou falando todos, mas a maior parte das pessoas, né, que tem lá o guru e mesmo gurus verdadeiros, né, que se iniciam dentro do caminho da busca da verdade ou passa a fazer a prática ou viver junto com a ashram, lá no ashram desse guru, né, é ensinar isso, os Advaitas, né, os não dualistas. É que o mundo não, né, que o mundo é uma ilusão, que o mundo não existe, o mundo só é um fenômeno, nanani, nananã, nananã, né?
Para quê? Para que ele coloque toda a energia, aquele discípulo ou aquele aluno, coloque toda a energia dele dentro da busca do si mesmo, né? Do eu, né? Primeiramente do eu, né? E nesse estágio dele se colocar todo interiorizado para dentro da busca, ele vai se fortalecendo, né? Vai se fortalecendo o ser dele e e, e vai conseguindo com que essa mente, né, vai ficando mais apaziguada, vai entrando em paz, né? Principalmente se ele estiver realmente diante de um guru verdadeiro, né? O que eu chamo de um guru verdadeiro é aquele que já realizou o ser, né? Então, um guru que já realizou o ser, a mente dele estar perto de um ser desse, né? Por osmose, né? Por frequência, sua mente também tende a ficar em paz, né? Então, isso é um auxílio muito grande no início do caminho. E aí, essa pessoa, mas depois, com o tempo, né? Depois que passou o tempo, que esse aluno já está mais avançado, aí vai ser explicado para ele que o mundo está aí, né? O mundo está aí. O mundo também é Brahman, também é o Atman, também é Deus, né? Também, também no sentido que isso é uma manifestação dele. Sem Deus, o mundo não existe, né? Sem o grande espírito, que eu gosto de chamar de grande espírito, o mundo não existe. Sem o Atman, sem Brahman, cadê o mundo, né? É a própria manifestação dele, né? O mundo está projetado, né? Qual aquele velho exemplo da tela branca, né, do cinema, né? O mundo são as imagens na tela branca. A tela branca é o, é o Pai Criador, é o Atman, é o grande espírito que está dando essa sustentação. Então, o mundo também é parte dele, né? A diferença é que o mundo é fenomênico, né? Então, nesse sentido, o mundo, né, entre aspas, é ilusão, né? Porque ele está sempre acontecendo, ele está sempre num denevir, né? Devenir, né? Denevir, não, devenir, né? Tá sempre acontecendo e está sempre em mutação, né? Está sempre se modificando, né? É que os nossos olhos não percebem, não conseguem acompanhar, mas está sempre em modificação. E aí é isso. Aí fica aquela coisa fica aquela coisa de, né? E alguns místicos, né? Ignorar o mundo ou não querer estar no mundo, o que também é um contrassenso, porque você está no corpo. Então, o que que você veio fazer no corpo, né? É uma pergunta, né? Por que que eu estou no corpo? É óbvio que eu não sou o corpo, né? Até aí está tudo bem. Esse aprendizado é verdadeiro, né? É super verdadeiro, né? Eu não sou o corpo físico, não sou a mente, não sou o corpo astral emocional, não sou. O que que eu sou, então? Esse é o trabalho, né? Então, eu sou o que está além de tudo isso, sou essa consciência que existe transcendente, além do tempo. Isso é verdadeiro, né? Mas quando você atinge, né, atinge essa consciência que transcende os corpos, você percebe que junto com essa consciência, né, com essa consciência maior, essa consciência cósmica, você também está em tudo e está em todos, né? Você está no corpo também, você está em todos os corpos, está nas montanhas, você está abrangendo tudo. Eu sei que, às vezes, o raciocínio, para entender esse raciocínio, às vezes não é tão simples, né? Porque você tem que transcender, né? Ao mesmo tempo que você nega, né? Porque a negação não é negar é negar porque senão você começa a ficar preso, né? Porque quando você fala eu não sou o corpo, né? Significa que eu estou além do corpo, que eu existo além desse corpo. Não sei se vocês conseguem entender isso. Está além do corpo, né? Então você fala, eu não sou o corpo, porque eu sou consciência. E não sou os outros corpos também. Por quê? Porque sou consciência, né? Mas ao mesmo, mas a hora que você atinge o Atman, atinge o grande espírito, o eu real, né, todos esses nomes aí, eu sempre fico falando vários nomes que é para justamente, né, ampliar, né? A hora que você atinge ali, você percebe que também você é tudo isso. Mas aí você, né? Você, o eu,
transcendido, né? Enquanto você está aqui aqui você é importante você saber que você está além do corpo, né? Então, toda a técnica de não sou o corpo é nesse sentido, né? Saber que eu estou além do corpo, né? Porque senão, porque na realidade o que prende é o pensamento eu sou o corpo, né? Isso é um pensamento que fica inconsciente, embutido todo o tempo, né? Eu sou o corpo. Eles falam eu aqui, eu peguei, eu não sei o quê. Então é quebrar esse pensamento enraizado é que permite que a consciência começa a transcender em níveis mais sutis, né? E não ficar encerrada somente no corpo, né? Então, nós existimos além desse corpo. Sempre, sempre existimos. E existíamos antes de estar no corpo. Então, nós não existíamos antes de estar no corpo. Não é engraçado isso? Né? Existíamos antes de estar nesse corpo aqui. Existíamos antes de estar nesse planeta aqui também. Nós já existíamos, né? Mas só não tem memória. Então, aí tem que se acreditar, né? Então, isso é um conhecimento, é uma instrução. Você tem que acreditar nessa instrução. Acreditar que eu falo não é aceitar porque tá, eu que estou falando, não. Né? Ou porque é o Bibi que está falando, ou porque é o Ramana que está falando, né? E muito menos eu, né? Mas estou falando, mas não é porque o Ramana está falando, que o Bibi está falando, ou outros instrutores estão falando. Primeiro você traz o conhecimento para si mesmo e depois começa a investigar. E se você estiver investigando sinceramente, em algum momento você vai ter a clareza, né? Ou vai ter a transcendência, ou vai ter um vislumbre, ou vai ter um insight poderoso que vai te mostrar que essa é a verdade, né? Nua e crua. Somos, somos seres divinos em corpos físicos. Todo o trabalho é para recordar isso e manter essa recordação permanentemente, né? Recordar até que não é tão difícil, de vez em quando recorda. De vez em quando dá um pulinho do lado de lá, né? Abre a janelinha assim, depois a janela fecha, né? Tem que abrir a janela e manter a janela aberta, né? Uma hora a gente consegue, todos nós conseguimos abrir a janela e manter a janelinha aberta. É isso. Tem 5 minutos para comentários ou perguntas. Oi, Isis. Oi, pai, boa noite, a bênção. Boa noite a todos. Boa noite, mestre. Tem perguntas, Isis? Ah, até tem um monte, mas não estou conseguindo nem formular a pergunta. Alguma pergunta, Nitinei? Não, pai. Tranquilo. Então é isso. Aqui elaborando, né, as coisas. É. Então, mas durante a semana, se vocês for tendo dúvidas e se essas dúvidas não são resolvidas, escreve uma pergunta. Também é um exercício, né? Escrever perguntas, porque você fazer uma pergunta bem feita é um trabalho. Não é fácil fazer uma pergunta bem feita. É sério, é um trabalho intelectual, um trabalho de ter que pensar, refletir. E às vezes, na hora que você está fazendo a pergunta, a resposta já vem, aí você já nem precisa perguntar mais também. Tem isso, né? Mas isso também é um exercício para você organizar o conhecimento. Se você ter o conhecimento de uma forma organizada dentro de você. E daí você também consegue explicar, né? Conhecimento. Então é isso. Por hoje é só. Alegrias. Até semana que vem. Quinta-feira, esse fim de semana não temos rituais. Mas semana que vem teremos. Semana que vem é isso, né? Dia 5. Assim. Legal. Então tá.
Vamos tocar o sininho aqui. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos auxilie, abençoe o grupo, nos auxilie com insights, nos auxilie com vislumbres e nos mantenha sempre firme na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê. Alegria. Beijo.